Olá, boa noite. Chegando, vamos começar mais uma atividade do Programa de Educação Fiscal de Santa Maria. É um privilégio estar começando mais uma atividade. Então, boa noite para vocês que estão chegando pelo nosso canal do Facebook. Vão se identificando, colocando uma mensagem para a gente, para dizer que vocês estão aí, vão se identificando de qual instituição que vocês estão falando, de qual cidade estão falando, certo? Estão assistindo a nossa atividade. E eu vou chamar uns parceiros aqui para conversar com a gente na noite de hoje, né? Nessa noite fria, mas nós temos um assunto bem importante. Então, agradeço a cada um de vocês que está chegando aqui, vão curtindo a nossa live, chamando os amigos, né, para a gente conversar. Então, eu vou chamar o delegado da Receita Federal, nosso parceiro, Araquém Ferreira Brum, para estar conosco. Seja bem-vindo, delegado. Boa noite. Vou chamar também... Pode falar? Então, boa noite, então. Vai chamar outro colega aí, então apresente primeiro aí, como te aguardo. Tá, ok. Vou chamar a Verônica, que nesse momento está representando o Lar das Vovozinhas, e a Liliane, né, para estar aqui com a gente. Boa noite. Para a gente conversar um pouquinho. Então, a intenção é que, a partir de hoje, a gente faça lives, né, para conversar. Eu vou só fechar aqui um pouquinho. A gente comece a fazer essas lives todos os dias, às 19 horas, para a gente conversar sobre a destinação do imposto de renda, pessoa física, não é isso? Que vai até o dia 30 de junho. E a gente tem a possibilidade de fazer a destinação para os nossos fundos, né, da criança e do adolescente e o Fundo Municipal do Idoso. Então, eu convido agora o nosso delegado da Receita Federal aqui em Santa Maria, Araquém Ferreira Brum, para as suas considerações. Rosaura, me ouve? Sim. Sim, eu achei que tinha fechado o microfone. Então, boa noite, Rosaura, boa noite, Verônica, Liliane, aí, pessoal que nos assiste à distância, remotamente, suas casas. Bom, para quem não me conhece, eu sou Araquém, sou delegado da Receita, aqui estou delegado há alguns anos, e a gente apoia o programa de educação fiscal do município de Santa Maria também há muitos anos. Estamos aí para contribuir no debate, aí nas conversas com os demais palestrantes. Meninas, a Liliane e a Verônica, por onde a gente começa para se apresentarem? Com qual das duas? Pode ser tu, Liliane. Meu nome é Verônica, eu sou administradora de empresas, né? Desde agora, 15 de março, administrando, então, o Lar das Vovozinhas de Santa Maria. E aí a gente está num processo aí de parceria também, já conhecia o processo de educação, né, da prefeitura, educação fiscal da prefeitura, e agora também, como atuando na instituição, a gente tem bastante interesse de que essa destinação desse recurso realmente chegue às instituições, tanto as instituições, né, de idosos, quanto as instituições da criança, né, e adolescente. Bom, boa noite, Verônica. Eu sou a Liliane, sou enfermeira. A minha profissão, eu sou policial militar aposentada pela Brigada Militar. Trabalho há anos com o SUS. Sou uma militante do SUS, acredito no SUS. E agora me veio esse novo desafio, que é trabalhar, em especial com idosos, com a política de idoso, que eu já conhecia, e com o SUS, que é a política de assistência social para o idoso. Bom,
com relação ao trabalho que é feito pela Rosaura, de educação fiscal no município de Santa Maria, é um trabalho extremamente importante e a questão do imposto solidário é mais importante. As pessoas desconhecem a capacidade de ajuda que teria a cidade, de construção de processos, de melhorias, se o imposto ficasse com o Fundo da Criança, o Fundo da Pessoa Idosa, Lei Rouanet ou Lei de Incentivo ao Esporte. A gente tem 4 possibilidades de uso do fundo para os mais diversos objetivos. A importância do conhecimento desse trabalho que a Rosaura traz é a possibilidade, dentro da nossa cidade, de diminuir os nossos níveis de vulnerabilidade social, trabalhando diretamente com essas populações. Então, vai além só de uma ajuda à instituição, mas como a diminuição de uma vulnerabilidade como um todo. E neste momento atual, onde a gente vive uma pandemia, onde a gente tem uma alta taxa de desemprego, onde a gente tem novas necessidades sociais, o imposto solidário ele precisa ser divulgado, conhecido, até porque ele chega mais rapidamente aos fins quando as pessoas destinam este imposto nas suas cidades. Pois é, então, fala. Pode falar, Liliane. Não, eu acho que era essa colocação, assim, por isso a importância desses momentos, até agradecer de novo o delegado da Receita para nos tirar dúvidas e mostrar para as pessoas a relevância desse trabalho, de como não é difícil doar, como as pessoas podem controlar essa doação, fiscalizar esses processos de doação para ver realmente se o que ele destinou, o dinheiro foi para onde ele destinou e como foi usado como ele queria, né? Então, existem esses processos e essas possibilidades, e isso tudo ajuda Santa Maria diretamente, colocando de novo, diminui os nossos níveis de vulnerabilidade social, ou seja, a gente pode atuar com quem mais precisa. Isso, então, assim, é muito importante que a gente está começando hoje, e eu chamo agora também o nosso prefeito municipal, que desde muito tempo apoia a educação fiscal, né, para que ele participe com a gente agora também, dê um oi para nós, e fale um pouquinho também da importância que é a destinação do imposto de renda para os fundos, tanto da criança e do adolescente, quanto do Fundo Municipal do Idoso. Seja bem-vindo, prefeito. Bom, eu vou pedir licença para tirar a máscara aqui para a gente poder falar um pouquinho. Estou aqui num lugar bem arejado, bem na verdade, estou aqui na praça do Ministério Público, aqui na esquina do Fórum. Essa praça que é um exemplo do respeito ao dinheiro público, aquilo que foi tratado. Eles falam em educação fiscal, é importante a gente ressaltar aonde é aplicado o dinheiro público. E veja só, estou vendo ali Liliane, maravilhosa, um beijo para ti, Verônica, né? Essas mulheres guerreiras estiveram com a gente, a Rosaura, essa maravilhosa, e claro, sempre tem que ter 2 homens enxertados aí para as coisas também, para nós dar uma incomodada, né, Araquém? Mas quando a gente fala em educação fiscal, pessoal, olha que coisa bacana o que aconteceu agora nos últimos dias. Nós precisamos ter todos os ar-condicionados para o nosso hospital regional. Aqueles que violaram a educação fiscal nos deram de presente o hospital, os ar-condicionados, que nós não precisamos gastar dinheiro. Aqueles que violaram a educação fiscal nos deram para a Defesa Civil uma Toyota agora para ajudar quem mais precisa. Então a gente tem que pegar exemplos concretos do que a gente tem acontecido para a gente poder mostrar para a sociedade. As pessoas ainda não têm, e me desculpa esse desabafo, Rosaura, a gente tem trabalhado muito na questão da educação fiscal, mas eu entendo que nós vamos ter que ser mais incisivos em exemplos, as pessoas vão ter que enxergar um exemplo. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui agora. Eu fui lá na Cassimiro de Abreu, uma obra de mais de 2 milhões de reais que nós estamos fazendo, começa com a Severo, vai dar quase meio quilômetro, não, ou melhor, mais de meio quilômetro de obra que vai ser feita lá, e eles me perguntaram, prefeito, por que isso não foi feito antes? Eu disse, porque não tinha dinheiro. Daí eu até perguntei para alguns deles lá, tá, mas vê aqui, como é que é? O que tu acha do projeto de educação fiscal? De recolher o imposto, né? Da importância de a gente prestar conta
do imposto. Não, isso é sempre importante, que todo mundo diz na hora, eu pago meu IPTU, tá legal, tu paga o IPTU, tá, mas e quando te propõe lá em algum lugar lá, não precisa me dar nota, e não precisa nota, não precisa CPF, não quero isso, não quero aquele outro, eu tenho certeza que não tem que ter alguma coisa mais forte. Eu ainda falei, cara, eu ainda não estou convencido, né, juridicamente, que nós não podemos fazer uma lei que obriga a botar o CPF. Essa é uma discussão que eu ainda não estou convencido. A Rosário está dando risada de mim lá, mas eu não estou convencido. Principalmente nesse momento de pandemia, onde nós precisamos sim dos recursos públicos para continuar investindo no trabalho que nós estamos fazendo agora. E, mais uma vez, evidentemente, agradecendo à Receita Federal o quanto tem nos ajudado. Mas agora, Rosauro, eu vou insistir no que eu tinha falado antes. Ou nós damos um choque agora nos nossos contabilistas, lá nos nossos contadores, para nos ajudar a mostrar para o cliente dele. Ele nem precisa falar para o cliente dele, pega e faz, depois explica para o cliente dele. Porque senão não vai dar certo, porque as pessoas desconfiam de tudo. Eu quero fazer uma doação lá para o Lar de Emílio. Lá para o Lar das Vovozinhas. Não, lá das Vovozinhas não. Não, Lar de Emílio, não, lá eu também não quero estar me incomodando. As pessoas não têm noção o quanto isso é simples de fazer, mas quem vai fazer é o contador. Porque ninguém contrata um contador que não confia. A gente contrata o médico que a gente confia, a Liliane está ali, esposa de médico, a gente contrata o advogado que a gente confia, tu não contrata um advogado que não confia, e tu contrata um contador que tu confia. O que o nosso contador fala é lei. Meu pai, o Fábio dele é o contador dele, o que o Fábio fala para ele, pro pai é lei, não interessa. Ele diz, olha, o Fábio me falou, e eu vou fazer o que o Fábio... Claro, às vezes ele aumenta, o Fábio às vezes nem falou para ele, mas ele disse, foi o Fábio que falou, porque isso é a demonstração da confiança. Então aí, eu vou repetir de novo, Rosalto, eu não quero me tornar chato, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos debatendo, estamos falando da importância dos 23 milhões, a importância que fique parte desse dinheiro aqui. Isso que é importante agora. E daí talvez a gente tenha que pensar para o ano que vem, Rosaldo, como que nós vamos ter que ser mais incisivo nesse ponto. Será que daí um pouco vamos ter que criar, quem sabe nós vamos criar um sorteio entre os nossos contadores, o que mais conseguir arrecadar, a gente dá um dinheiro para eles também. Vamos pensar isso aí. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Principalmente junto com essas duas meninas, a Verônica e a Liliane que teve lá aquele momento de muita dificuldade que nós passamos, né, Liliane? Pela toxoplasmose, mas enfrentamos de cabeça erguida, com seriedade, serenidade. A Verônica começou lá nas finanças, viu o problema que é na ausência das finanças do município, da dificuldade que é. Nós tivemos agora, no mês de abril, 10 milhões de queda. Só no mês de abril, no mês de maio, não chegou o resultado para mim de recolhimento das nossas finanças, nossos impostos. Mas, enfim, eu quero finalizar dando parabéns para todos vocês, parabéns mesmo, Rosário. Tu é uma guerreira determinada, né? Eu sou apaixonado pelo teu trabalho. Não vou dizer que eu sou apaixonado por ti, senão vai dar problema, né? Lá eu ainda mais... Bom, o cara que faz 50 anos vai dizer que é apaixonado. Fiz 50, viu? A primeira vez que eu estou falando com vocês com 50 anos. Mas eu quero dizer de maneira clara. Nós temos que ter esse foco agora de dar esse choque nos nossos contabilistas. Tá bom, pessoal? Dá oi para mim, Liliane. Oi, prefeito. Parabéns novamente pelo aniversário. Obrigado. Tudo de bom, parabéns pelo seu trabalho aí, que continue assim, lutando pela nossa cidade. E olha que legal, vou rapidamente contar uma história. Nós estávamos com um problema sério lá no lado das vovozinhas, né? E a Liliane me procurou, porque é lamentável nós estarmos com dinheiro lá no fundo do idoso, que a gente está trabalhando para o fundo do idoso, e não fazer projeto para o fundo do idoso. É um absurdo isso. São dois absurdos. Primeiro, não ficar o dinheiro aqui. E o segundo absurdo é quando a gente tem o dinheiro aqui e não usa o dinheiro daqui. E a Liliane foi lá, nos provocou, a gente fez um trabalho bem bacana. E antes de iniciar essa pandemia, graças a Deus, nós já estávamos cuidando da nossa vovozinha lá. Obrigado de coração, tá, Liliane?
Nós que agradecemos, prefeito. Muito obrigado. Prefeito, Tá só para a gente... Um abraço a você, tá? Eu vou sair da praça, eu tenho compromisso, mas eu estou saindo porque eu estou morrendo de frio aqui também. Tá, Um abraço. Valeu, até mais. Então, assim, para a gente colaborar com o que o prefeito estava falando conosco ali, né, da questão de chamar os nossos contadores. Nós vamos começar as lives, começamos hoje, né, com o delegado da Receita Federal, mas a partir de amanhã a gente vai trazer outros parceiros também. E o Espaço Contábil estará conosco. Amanhã a delegada do Conselho Regional de Contabilidade, né, a Simone Zanon, já estará conosco. E aqui, só para a gente reforçar, então, eu não sei se é o delegado que vai falar agora, delegado. Pode ser. Pode ser sobre esses dados, esses números? Sobre os números, vou começar com o meu exemplo. Tranquilo, vou tirar então. Eu destino há muitos anos, né, para os fundos aí da criança, do adolescente e do idoso. O ano passado eu doei para ambos, no curso do ano calendário. Agora, nesse momento, eu também já fiz a minha declaração, já fiz meu DARF, já está disponível, minha declaração está na fila de espera. A gente pode fazer o acompanhamento pelo site da Receita. Eu já recolhi o DARF, né, e ambos os DARFs para ambos os fundos. É sempre interessante destacar que uma doação para um dos fundos não tem impacto no outro fundo. Existe um limite de 3% para cada um dos fundos, ou seja, o próprio programa lá da Receita, ele faz esse cálculo e vê o valor que a pessoa pode destinar. Normalmente dá o mesmo valor para ambos os fundos e a pessoa pode fazer, o contribuinte pode fazer essa opção por fazer a destinação. É também importante destacar que esse ano nós estamos com o calendário de restituição, ele está antecipado. Já houve um lote de restituição agora no final de maio. Nós temos mais 4 lotes até setembro, ou seja, a pessoa que fizer a opção por fazer a destinação, até setembro, no máximo até setembro, claro que se não incidir malha por uma outra razão, ela vai ter seu imposto restituído. E aquela pessoa que tem imposto a pagar, ela simplesmente o trabalho que vai ter é fazer um DARF a mais, ao invés de fazer um DARF único para recolhimento do imposto para a União, vai fazer um DARF específico para recolhimento para o fundo da criança e do adolescente e o outro para o fundo do idoso. Então, isso vamos dizer assim, a facilidade que existe hoje para fazer a destinação é muito grande. A pessoa realmente normalmente não faz, eu acredito, porque não tem conhecimento dessa facilidade e dessa oportunidade de deixar o dinheiro mais próximo e, como a própria Liliane comentou, é mais rápido na sua comunidade. Eu também costumo dizer, né, assim, que Santa Maria é uma cidade... As pessoas costumam dizer, né, que não enxergam o retorno do tributo recolhido. Santa Maria é um exemplo assim, que eu vejo como bastante diferenciado, porque só o orçamento da Universidade Federal de Santa Maria, ele praticamente é superior ao recolhimento de todos os tributos da jurisdição da Delegacia de Santa Maria. Então, ou seja, já é um dinheiro que naturalmente retorna aqui para Santa Maria, e eu vejo essa oportunidade, essa destinação nesse momento como mais uma oportunidade de fazer uma alocação, diria até direta, do recurso nas instituições aí que tratam das questões de vulnerabilidade. Delegado, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Que é uma dúvida de todos. Eu sempre dou 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso e faço o DARF. Mas se eu quiser, dentro do fundo do idoso ou dentro do fundo da criança,
doar especificamente para uma instituição. Isso é possível? Eu diria que isso não é uma questão da receita. Oi? Acho que trancou ali. Eu acho que trancou. Então, deixa eu... Vocês conseguem me ouvir? Eu então, consigo te escutar, Rosalba. Tá, então, vou responder, então, para a Liliane ali, a pergunta que ela fez. É uma dúvida, até não é minha, porque tu já me respondeu isso em outro momento, mas é uma dúvida das pessoas, da comunidade em geral, e sempre essa questão volta, né? Então, eu gostaria que tu nos respondesse. Tá. Então, assim, acessando o site da Prefeitura de Santa Maria, tem o link Imposto Solidário. Logo que vocês entrarem na página, tem esse retângulo aqui, né, laranja, em que vocês podem fazer, a pessoa que fez a destinação pode vir aqui e registrar a sua destinação, escolhendo qual dos projetos que ela quer incentivar. Então, por exemplo, na página do Imposto Solidário tem várias informações, certo? Como participar, quem é que pode destinar, quanto, né? Quais são os projetos. Mas é bem importante sobre o que a Liliane perguntou, aqui, ó, vocês cliquem nesse retângulo laranja, que ele diz, registre aqui a sua destinação. O que vai acontecer? Vocês vão fazer um cadastro bem rápido, né? Só pede nome, e-mail, CPF, e aqui vocês conseguem escolher qual dos projetos que vocês querem incentivar. Então, por exemplo, estão aqui todos os projetos do Fundo da Criança e do Adolescente que tem projetos aprovados no ano para captar ainda esse valor, né, do ano de... Vamos ver aqui, eu acho que o delegado tinha caído. Conseguiu retornar. Deu um problema no computador, aí eu conectei com o smartphone. Eu não sei... Eu estou respondendo, delegado, para a Liliane, então, aquela pergunta, né? Mostrando que ela pode entrar diretamente no site da Prefeitura de Santa Maria e escolher, nessa aba aqui, qual dos projetos que ela quer identificar, que ela quer incentivar. Sim. Isso é uma informação que nós, aqui em Santa Maria, em parceria com o Fundo da Criança e do Adolescente e com o Fundo Municipal do Idoso, está na regulamentação dos dois fundos essa possibilidade, que então fica especificamente a destinação dirigida. Então, ele vai escolher aqui o fundo que ele quer, né? Então, só porque a Liliane está aqui e hoje nós estamos falando sobre o Lar das Vovozinhas, né? Então, a gente escolhe aqui, coloca o valor que ele fez o pagamento do DARF, e aqui ele vai anexar o DARF, o comprovante, certo? E aí depois é só encaminhar, cadastrar a doação. Dessa forma, as pessoas têm a possibilidade, então, de destinar aquele valor que elas fizeram lá, optaram, né, no próprio sistema de imposto de renda, e escolher para qual dos projetos que elas querem participar. Isso é uma informação, é uma pergunta que também sempre nos fazem, né? Mas eu vou devolver a palavra para o delegado aqui. Isso é importante, essa transparência aí, que a própria prefeitura, também essa funcionalidade, eu acho que é mais recente, né, Rosaura? Acho que entrou há 1 ou 2 anos. Né? Acho que nesse ano passado. É importante, oferece mais uma facilidade aí, porque antigamente era tudo, tinha que encaminhar documento lá, indicar, né? Então hoje se faz aí remotamente toda a destinação e a própria indicação, né, de qual projeto vai receber o recurso. Isso. Eu não sei, mas eu posso... Oi, Liliane. Eu posso colocar aqui, então, para as pessoas que não sabem, só para a gente passar rapidinho, qual é o procedimento para fazer... Eu vou só fechar aqui para vocês conseguirem... qual é o procedimento para a gente fazer a destinação, né? Então, em princípio, o que é? É uma destinação, é uma opção que as pessoas têm
para fazer a destinação diretamente para os fundos, né? Tanto da criança e do adolescente, quanto do Fundo Municipal do Idoso. Para beneficiar, então, nesse ano de 2020, nós temos 17 projetos cadastrados, sendo 3, que são as 3 instituições dos idosos, né? E mais 14 projetos da criança e do adolescente. Quem é que pode, então, como fazer essa destinação? Então, são os contribuintes que fazem a declaração pelo modelo completo, ou seja, aquele por deduções legais, é quem pode fazer isso. Há uma grande discussão, né, delegado, de por que a simplificada não pode destinar. Em princípio, porque não está previsto na legislação. Reforçando o que o delegado já falou, até o dia 30 de junho pode ser feita essa destinação. Quanto é que custa? Reforçando, então, que não custa nada. O valor destinado será abatido do valor total a ser pago ou somado ao valor a ser restituído. E aí aqui a gente reforça que é um investimento seguro, né, rentável e solidário, porque é atualizado pela taxa Selic, certo? Então, como é que a gente vai fazer a destinação? Após lançar as receitas e despesas, cada uma das pessoas, então, vai olhar, porque o próprio sistema do imposto de renda, ele já dá essa possibilidade. Neste caso aqui, nós temos a opção de, se ele fizer por deduções legais, ele vai pagar um imposto de renda de 12 mil, e se ele fizesse pelo desconto simplificado, ele iria pagar 18 mil. Então, é lógico que a gente vai escolher os 12 mil, certo? Escolhendo, então, por deduções legais, é possível fazer a destinação. E aí vai abrir uma outra aba, ali, doações efetuadas diretamente na declaração. Basta que a pessoa clique ali e, então, vai ter a possibilidade de destinar até 3% do imposto de renda devido. Então, não é do imposto a pagar, né, pessoal? É do imposto de renda devido para os 2 fundos, 3% para a criança e do adolescente e 3% para o idoso. Se clicar aqui em novo, o próprio sistema já vai informar o valor que está disponível para a destinação, certo? Então, aí o que acontece? Basta clicar, então, aqui em municipal, depois clicar em estado do Rio Grande do Sul, e então vai aparecer o município de Santa Maria e já vai aparecer o CNPJ de cada um dos fundos. No caso aqui, é o fundo do idoso, né? 19, é isso? É o da criança e adolescente. Então, os 2 fundos é possível destinar, nesse momento agora, até 3% para a criança e adolescente e até 3% para o idoso. E aí, o que a gente reforça? Ao fazer esse processo, vocês vão verificar que aquele valor do imposto a pagar, né, ele diminuiu ali, os 2 valores, certo? É só repetir, então, o processo para o outro fundo e vai acontecer a mesma coisa. Lembrando, então, que esses DARFs precisam ser pagos até o dia 30 de junho. Delegado, se você precisar, me chama aí. O valor, então... Tudo bem, Rosaura. Oi? Tá, qualquer coisa, chama aí. As meninas também, se tiverem alguma dúvida, só me chamar aí. O valor... Oi? Não, eu vou acabar de explicar, para explicar a importância de que Santa Maria arrecada muito pouco para os fundos e o benefício que seria para o local essa arrecadação, o que traria de retorno. Eu vou deixar tu terminar e daí eu gostaria de falar. Isso, tá certo. Então, assim, o valor destinado será abatido do total a ser pago ou somado no valor a ser restituído, atualizado pela taxa Selic, certo? E aí, aquela parte que eu já expliquei anteriormente, porque a Liliane já tinha perguntado, que é possível, então, aqui em Santa Maria, pela legislação que nós temos na nossa cidade em relação aos 2 fundos, é possível escolher a instituição a ser beneficiada depois de pagar o DARF. Então, acesse o site da Prefeitura de Santa Maria, no link Imposto Solidário, e faça o registro. Fala, Liliane, então. É importante esses números daqui Santa Maria... Oi.
nós teríamos capacidade de arrecadar valores bem expressivos que dariam um retorno social enorme. Vamos dizer assim, nós temos cerca de 300 pessoas em 3 lares filantrópicos da cidade, 300 idosos, tá? Entre o Lar das Vovozinhas, Vila Itagiba e Oscar Pitã. Os 3 lares, eles vivem com muita dificuldade, porque cada idoso contribui, a maioria, com R$ 770, que é o benefício que eles têm, que é 70% do benefício, e os outros valores, eles todos vêm de doações do fundo, de doações voluntárias, de festas, de tudo de filantropia. O que acontece hoje, de fato? E que a pandemia trouxe bem essa realidade ainda mais. Os lares de longas permanências, as instituições de longas permanências, elas vivem sob uma legislação, e isso é preciso, extremamente rigorosa da vigilância sanitária. Então, tem muitas coisas que precisam ser feitas, adaptadas. Não é uma simples casa onde vivem idosos. E esses idosos, a maioria, eles, no nosso caso do lar, mas é o caso da Vila Itagiba, que eu conheço também bem, eles foram idosos que não têm família, eles foram deixados lá, algumas vezes abandonados pela própria família ou deixados pela vida, pelo processo de vida que eles tiveram. E eles não têm ninguém por eles. Alguns com demências, com doenças graves, Alzheimer, demências cognitivas importantes, ou frutos de muitos com AVCs, doenças vasculares importantes, ou com doenças psicomotoras importantes também, e são pessoas que vivem completamente à parte, ou seja, eles precisam de cuidados integrais, eles precisam que alguém alimente, que alguém dê banho, que alguém troque, e estes valores do imposto, ele faz muita diferença para a qualidade desse cuidado, porque a gente precisa, tem uma frase que se diz na saúde, é uma realidade, saúde não tem preço, mas tem custo. Seja a saúde mental, ou a saúde espiritual, ou a saúde... As pessoas precisam ter acesso a esse processo, e principalmente a saúde física. A gente precisa de um colchão piramidal, a gente precisa de uma fisioterapia, a gente precisa que os pacientes tenham uma alimentação adequada, hiperproteica, ou hipercalórica, ou alguns com baixa glicemia. Então, toda essa quantidade de coisas, elas têm um custo para as instituições, que, na maioria das vezes, as instituições não têm como bancar. Estamos agora, a prefeitura nos conseguiu nos manter por 4 meses com uma ajuda que veio desse fundo do idoso. Senão, nós não teríamos condições de passar pela pandemia. E isso são coisas que as pessoas têm que ter um entendimento de o quanto ajuda essa simples pegar no seu computador, fazer a tua declaração de imposto de renda e destinar 6%, 3% para o fundo do idoso e 3% para as crianças. E o fundo das crianças e adolescentes tem a Casa de Miriam, tem a Casa do Acolhimento, tem outros projetos fantásticos que precisam ser apoiados e que simplesmente a prefeitura não tem como bancar. E o dinheiro existe na cidade, é só ele ficar aqui. É esse o grande desafio nosso, acho que o delegado concorda, que sabe os valores que estão pagos e que esses valores poderiam permanecer aqui, né? Ou não demorar para voltar, porque, teoricamente, todo o recurso federal ele volta para o cidadão, mas ele não demorar para voltar e ter benefícios reais, com diminuição de taxas de violência, diminuição de taxas de vulnerabilidade social, diminuição da fome. Nós temos um grupo de pessoas em Santa Maria que vivem na miserabilidade, nós temos uma renda média de R$600 por cidadão, na sua grande maioria. Então, a gente tem problemas em Santa Maria que esses valores iriam ajudar bastante. Acho que é por aí que a gente teria... E a gente tem tempo ainda, até dia 30, e brasileiro adora deixar as coisas para a última hora. Então, existe essa possibilidade e a gente tem que, principalmente em relação a essa pandemia, ela veio para mostrar que existe como a gente ajudar, de uma forma simples. Né? Não precisa tirar nada de você, você já vai pagar isso, você já pagou ou vai pagar. Simplesmente ele vai retornar para as instituições da sua cidade. Eu acho que era isso, assim, de colocar a importância desse valor ficar na cidade e ser usado tanto no fundo da criança, do adolescente, quanto no fundo do idoso e nas demais instituições. Desculpa.
Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá. Eu só queria, Cori, para esclarecer assim, ó, essa destinação dos 3 ou 6%, no caso, no primeiro DARF, esse primeiro DARF já faz essa contribuição, é isso? Porque muitas vezes a gente parcela, né, esse valor. No primeiro DARF já faz o recolhimento dos 3%, Vou deixar para o delegado responder? É isso mesmo, né, delegado? A destinação ela não é parcelada. Tem uma diferença em relação ao tributo. O tributo ele pode ser parcelado, ele tem o acréscimo ali da Selic, né, que vai incidir a partir do primeiro mês, mas a destinação ela tem que ser paga em DARF único, em cota única. Aproveitando aí o gancho da Liliane, né, eu não só concordo, como eu contribuo, né, como eu falei no início da minha primeira fala aí, nos últimos tempos aí, eu não lembro há quantos anos eu contribuo para os fundos, mas também é importante destacar que a gente pode consultar na declaração, acho. A minha declaração eu já posso ver que ela está na fila de espera, então a destinação ela não oferece risco nenhum em a pessoa ficar em malha. Simplesmente faz a declaração, informa ali que vai destinar e recolhe o DARF. Essa informação é muito importante, né, delegado? Estou colocando, deixa eu só tirar aqui. A gente falar, porque algumas pessoas ainda têm esse mito, né, de que pode cair na declaração, pode cair em malha fina, né? Só reforçar que não tem nada a ver, porque é simplesmente o valor que vai ser colocado diretamente no sistema da declaração do imposto de renda. E aí, aqui, só para a gente reforçar aqueles dados que a gente tinha comentado ali no início, as pessoas que já fizeram a declaração do imposto de renda aqui em Santa Maria, né? Reforçando, então, os dados da delegacia de Santa Maria, nós temos uma previsão de que nesse ano a gente tenha 68 mil declarações, né, é a previsão de entrega neste ano. E até o momento, a gente já teve entregue 48% dessas declarações. Então, ainda há tempo, né? Mais de 50% das declarações não foram entregues ainda. Então, por isso que nós começamos essas lives a partir de hoje, trazendo cada dia uma das entidades para mostrar a importância. Rosaura, em relação aos números aí, aproveitando também, essas pessoas que entregaram, esses 48%, elas podem retificar ainda. Existe a possibilidade de fazer a declaração ainda. Nesse momento, o prazo é até o fim desse mês, até o dia 30 de junho. Então, eu diria que a gente tem aproximadamente 100%, e os 68% aí, aliás, 68 mil declarações, né, tira aquelas que são modelo simplificado, acreditamos aí que em torno de 28, 29 mil o potencial em termos de número de pessoas que podem fazer a destinação. Diria que esses 29 mil ainda têm condições de fazer a destinação nesse ano de 2020. E se a gente trouxer os outros dados que a gente estava conversando antes, né? Então, assim, se a gente reforçar, no ano de 2000 vamos trazer para cá esses dados assim, né? Aqui fica mais fácil da gente olhar assim, acho que fica melhor. Não sei se todos conseguem visualizar. Então, no ano passado, no ano de 2019, nós tivemos 27.950 pessoas que fizeram a declaração pelo modelo completo. No entanto, apenas 604 pessoas fizeram a destinação aqui para Santa Maria. Mas esse número de pessoas aqui, ele conseguiu arrecadar um valor significativo, né? Foram R$ 724 mil no ano passado. Então, o chamamento para a sociedade que a gente está fazendo é que
Se cada uma das pessoas, nós temos uma média das declarações do ano passado, que foram em torno de R$ 1.200, né, cada declaração do ano passado. Das pessoas que fizeram a declaração, né, seria em torno de R$ 1.200. Se as 27.950 pessoas, ou 50% desse número. Então, assim, o chamamento hoje é: convença você que fez a destinação do ano passado, as 604 pessoas. O compromisso que nós temos nesse primeiro momento é dobrar esse valor de 724 mil, porque agora a gente consegue colocar para os dois fundos, para criança, adolescente e para o idoso. Então, esse é o primeiro chamamento. O segundo chamamento é: você que fez a destinação no ano passado, convença mais uma pessoa, convença mais um amigo, um colega de trabalho, conte que você fez essa destinação e faça com que mais pessoas tenham conhecimento do que é possível destinar, certo? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente melhora esses dados, né? Porque se vocês verificarem, de 27.950 pessoas, 604 fizeram. Então, esse é o chamamento. E aí, por isso que a Verônica e a Liliane estão aqui, para dizer o quanto esse valor é significativo para as instituições. É isso, menino? É isso. Porque as instituições hoje, eu acho que é o que a Verônica também vai botar, da nossa realidade com o idoso, tá? Eu vou falar da realidade do idoso. O idoso hoje, ele custa com medicação, fraldas, algumas vezes a gente recebe da prefeitura, outras não, produtos de prevenção à escara, equipamentos. Ele custa hoje para uma instituição, o que custa menos, custa R$ 2.250, por causa da legislação. A gente tem uma legislação que a gente precisa ter uma equipe multiprofissional para manter por legislação. Então, o que é caro nas instituições são as folhas de pagamento, embora os profissionais ganhem salário mínimo previsto na legislação, mínimo pela lei. Mas as folhas de pagamento são extremamente caras pelo número de profissionais que nós precisamos para cuidar desses idosos. Uma pessoa, um idoso, em média, precisa de 2 pessoas para cuidar, porque é 24 horas. Ou seja, ele precisa de dia e ele precisa de cuidado de noite. Ele tem insônia, ele tem... Enfim, tu não pode de noite, não apaga a luz e ele dorme. Não funciona assim. Então, o que acontece? As instituições, elas lutam com muita dificuldade para conseguir esses valores. E no momento que o fundo do idoso, o fundo da adolescência e da criança tem esses valores, a ajuda é direta. A gente faz o projeto, coloca a necessidade, e as necessidades são múltiplas, desde comprar camas hospitalares mais adequadas, ou comprar ar-condicionado para os idosos acamados, ou colocar telas para evitar mosquito, até a coisas mais simples, de lazer, televisão melhor para que elas possam assistir, material de ludoterapia, de brincadeiras e jogos. Então, as necessidades são diversas, são múltiplas. E o fundo, como fundo, a gente pode ter acesso, através de projetos, a sanear essas necessidades dos idosos. Então, gente, o que tem que ficar bem claro é que é uma possibilidade real de ajuda sem nenhum custo a mais para ninguém. Talvez o pagar o imposto, esses 6% à vista, seja um limitante, que, de repente, no futuro a gente pode fazer leis que proporcionem mudanças nisso. Mas é fantástico, o dinheiro fica ali, ele é demonstrado, você pode ir lá na instituição e ver com o que foi feito, acompanhar pelo site da prefeitura. O site da Prefeitura de Santa Maria foi premiado como um site de excelência na transparência pública. Então, a gente pode acompanhar. É um dinheiro que você vê onde foi, como foi usado, por que foi usado, com que intuito foi usado. Então, hoje mesmo a gente conseguiu e está conseguindo cuidar das vovós, como o prefeito Jorge Pozobon colocou no início, graças ao acesso a esse dinheiro que estava no fundo do idoso. Parado. É importante. Liliane,
Só uma observação em relação ao comentário da Liliane. Esses 3% é o limite máximo. Se a pessoa, no momento, não dispõe do total que ela pode destinar, ela pode destinar um valor inferior, que já contribui bastante para as entidades. Aí. Mas, aproveitando aí, Verônica e Liliane, comentário em relação às despesas aí de folha de pagamento. Eu acho que a maioria das pessoas nem tem ideia, assim, em termos de número de pessoas que, por exemplo, o Lar das Vovozinhas aí emprega. Também é uma forma importante, é uma geração de emprego também, né? Isso. O número de pessoas que é necessário para atender lá o público, as vovozinhas, né? E, se possível, também o valor dessa folha de pagamento para... Acho que é importante essa transparência, para dar uma noção melhor para quem dessa necessidade que vocês estão enfatizando. Assim, com relação à folha de pagamento, né, nós temos quase a quantidade de funcionários, quase 100, tem 101 funcionários hoje no lar. Aí as pessoas se assustam um pouco porque são 151 idosas, né? Então as pessoas dizem assim, mas como tanta gente? O que as pessoas não levam em consideração é que é 24 horas. Nós temos 151 idosas, 24 horas. Elas fazem 6 refeições entre a café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e mais a ceia. E para tudo isso tem que ter alguém que prepare, alguém que ajude. A maioria não consegue se alimentar sozinha, né? O que acontece, assim, quando uma pessoa interna no hospital, muitas vezes vai um acompanhante da família junto, para alcançar alguma coisa, para levar no banheiro, para acomodar aquele paciente, né? No nosso caso, não, essa pessoa não existe. Então, toda a demanda de cuidado, toda que é necessária, precisa ter um funcionário para fazer. A maioria das nossas idosas, elas não se alimentam sozinha. Então, precisa alguém para alcançar, alguém para recolher, alguém para levar, elas não tomam banho sozinha. Então, isso demanda um quantitativo de pessoas muito maior do que, na verdade, às vezes, num cuidado em casa, né? Esse é um dos fatores. Então, essa demanda toda e a questão de ter profissionais multidisciplinares, o que também tem que estar dentro da legislação que a Liliane disse. Então, nós temos nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, médico, uma equipe de enfermagem, uma equipe de técnicos de enfermagem, uma equipe de pessoa da higienização. Isso fecha em torno de quase, entre aí mais a tributação que é FGTS, INSS, dá quase 250 mil de folha de pagamento. E aí, como que a gente vai fazer? Então, o que a avó contribui com uma parcela desse valor, e o restante todo, a gente tem que buscar com a comunidade. Então, essa é a nossa maior dificuldade hoje, realmente a folha. E fora isso, tem todas as questões de demanda que precisa de estruturação das instituições, né? Agora, por exemplo, durante a pandemia, nós precisamos IPIs, precisa muito mais de material do que num momento convencional. Se lava mais as mãos, usa-se mais papel, usa-se mais uma estrutura maior. E que a maioria das instituições não conta nem com esse recurso e nem com essa provisão. Então, realmente, assim, esse dinheiro, e o mais importante que eu acho que a gente tem que ter claro, é que esse valor a pessoa vai ter que já desembolsar, né? Ela já vai ter que usar para receber, vai ter que contribuir, vai para o governo esse valor, né? Então, na verdade, o que a gente solicita é que esse valor fique aqui e que seja acompanhado, em vez de ele ir vai até o governo federal para depois retornar. É muito mais complexo do que se ele diretamente fosse aplicado. E seria muito mais fácil também o acompanhamento. Não sei se respondi o que... Isso.
Acho que é isso mesmo. Então... É importante falar que só médico, nós temos dois, nós temos psiquiatra também, porque muitas das vós têm esquizofrenia, têm doenças mentais graves que precisam de medicações contínuas e acompanhamento contínuo. Então, realmente é uma equipe multi. Você podia colocar assim, Mariane, a gente conseguir consultas pelo SUS. Bom, vocês imaginem o que seria para a gente conseguir agendar essas consultas. Fora, a gente já consegue as especialidades, mas o dia a dia, a dor, a febre, o mal-estar, a gastroenterite, enfim, toda uma gama, a infecção urinária, isso tudo é tratado dentro do lar e que, de uma forma, com essa estrutura, também tira esses pacientes de estarem internadas em instituições hospitalares, diminuindo também o custo do Estado, né? Porque elas estariam ocupando um leito e hoje elas são cuidadas numa instituição porque tem toda essa estrutura. Uma coisa importante a ser falada sobre a questão do lar e de todas as instituições asiladas no Brasil é que as instituições de longas permanências no Brasil, elas não contam hoje com nenhuma verba que venha direto para elas. Não existe, suponhamos assim, se você falar de criança, vem verba federal para criança. Se você falar de presidiário, vem verba federal para presidiário. Se você falar de idoso, não vem. Vem dinheiro através do fundo do idoso, através da arrecadação, mas uma verba específica não vem. Então, o que acontece hoje de fato? Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos mais idosos do que crianças com menos de 12 anos. O nosso número de pessoas com mais de 60 anos é maior que crianças com menos de 12 anos. E o Brasil, como tudo, não se preparou para envelhecer, e ele envelheceu. E ele está envelhecendo e vai envelhecer mais ainda. E nós precisamos urgentemente ter locais para acolhermos os nossos idosos. Por quê? Porque as famílias são pequenas, muitas pessoas hoje não têm filhos, muitas pessoas não conseguem cuidar dos seus idosos, ou por limitações até físicas, econômicas, emocionais, sociais. Então, nós precisamos urgentemente fortalecer as instituições que temos, melhorar e buscar novas possibilidades para os idosos, principalmente para os idosos mais vulneráveis, porque a gente não pode admitir que uma pessoa com mais de 60 anos fique na rua. E isso ainda existe na nossa cidade. A gente tem pessoas que precisam de asilamento. Eu acho que era isso aí, para dar noção, delegado, não sei se a gente respondeu bem, e a gente quer trazer transparência a esse processo, que as pessoas entendam. Agora, no que passa a pandemia, eu tenho conversado muito com a Verônica, com a Leda, que é a nossa presidente, para a gente levar as pessoas lá para dentro do lar, elas conhecerem o lar, ver como funcionam as coisas, o que é feito lá dentro, como são os processos de trabalho, como vivem as pessoas lá dentro e como a gente tem coisa que precisa melhorar. Né? Eu acho que seria isso e esse imposto deveria ajudar nessa melhoria. É importante também, né, Liliane, a gente salientar que mais da metade das as nossas assistidas lá tem mais de 80 anos. Então, assim, na verdade, as pessoas entram com 60, 70 e ficam vivendo lá por 10, 15, 20, 30 anos lá dentro. Então, assim, ó, é por muito tempo. Elas têm uma data de entrada e vão até o final. Então, algumas entram lá numa situação de independência, assim, que elas se locomovem, que elas têm, né, uma autonomia, e com o passar do tempo, essa autonomia se termina, né? Ela vai se tornando cada vez mais limitada. Então, isso também é importante salientar que os custos também vão aumentando na proporção em que essas pessoas vão ficando mais tempo e vão envelhecendo lá dentro, né? Com certeza. Então, pessoal, acho que nós estamos... registrar aí mais ou menos a destacada da fala da Verônica e da Liliane aí. São 24 horas por dia, então 100 pessoas, 24 horas por dia, 7 dias da semana. É importante destacar também que não tem que ter acompanhamento direto os 30 dias do mês, acompanhamento de todas
todas as áreas aí para atendê-las, né? E um custo de 250 mil, 13 meses considerando o terceiro, dá 3 milhões e quase 3 milhões e meio aí por ano. Realmente bastante significativo e é bom destacar essa importância do trabalho do Lar das Vovozinhas, importante da sociedade em contribuir para que ele permaneça funcionando e preste o melhor serviço possível. Com certeza. Então, assim, a gente está se encaminhando já para a nossa 1 hora, né, de live. Então, eu coloco para cada um de vocês, então, ir colocando as suas considerações finais, né, agradecendo a parceria de vocês estar aqui com a gente hoje e que a gente possa trazer mais pessoas para conversar e entender o quanto é significativo esse valor. Reforçando que todos já comentaram, esse valor não custa nada, ele fica aqui em Santa Maria, a gente só vai optar, em vez de ir direto para o governo federal, ele vai ficar aqui na nossa cidade, e beneficiando diretamente as nossas crianças, os adolescentes e os idosos. Então, é esse o chamamento. Agradeço a cada um de vocês e coloco a palavra para que vocês coloquem suas considerações finais. Pode começar, vamos começar com quem? Com a Verônica? Você estava em cima? Você está com o microfone, deixa eu ver. Agora, Verônica. Pronto. Eu quero agradecer a oportunidade, né? É muito importante que a gente consiga realmente transformar, né, essa questão de que esse percentual fique em Santa Maria, e às vezes as pessoas, muitas falam, eu não tenho agora como contribuir, não posso contribuir, mas isso é uma coisa que ela pode fazer sem sentir, né, porque ela já vai ter que ter essa despesa, digamos assim, ela já vai ter que fazer essa contribuição, na verdade, federal, né, então por que já não destinar esse valor aqui e poder acompanhar? Então, assim, a gente está à disposição, né, nesse trabalho. A gente sabe que esse trabalho é muito importante, tanto para as instituições, quanto para a prefeitura, quanto para a própria Receita Federal, da gente divulgar isso e da gente fazer com que as pessoas passem a ser nossos parceiros nesse processo. Então, assim, estamos à disposição, né, quando precisar, e também para trabalhar em prol de buscar essas pessoas aí, para nós dobrar essa meta aqui. É de 600, vamos ver se a gente dobra esse ano a meta. Né, Rosário? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. Liliane, contigo, então? Sim, eu quero agradecer ao delegado Araquém pela disponibilidade e horário de participar nesse momento com a gente. Agradecer a Rosaura pelo seu trabalho incansável como educadora fiscal. Ela pega em várias frentes, ela está no Tratado Cidadão, ela está na educação solidária, enfim, ela está procurando, eu digo que gente do bem faz o bem e transforma o mundo, e a Rosaura é um exemplo dessa pessoa do bem que quer transformar o mundo. Te agradeço, eu conheço teu trabalho há anos, parabéns, continua, né? Também o delegado Araquém, pela sua disponibilidade, pela sua ajuda à comunidade de Santa Maria. Eu sei o quanto o senhor ajuda a comunidade de todos os meios que a Receita pode ajudar, também como educador, também, na questão do imposto solidário. Agradecer a Verônica, minha colega nessa empreitada que é o Lar das Vovozinhas nesse momento, né, em especial pela pandemia. Eu e a Verônica de manhã cedo, todo dia nos olhando. Bom, mais um dia para nós vencer sem o vírus entrar aqui. Cada dia é um dia e é um novo trabalho. Agradeço a todos, obrigado pela oportunidade de colocar as necessidades do lar, e desejo assim que a gente passe essa pandemia, que a cidade passe por esse momento difícil e que fique um aprendizado de solidariedade. Como o imposto diz, ele é solidário. Então, quem sabe a gente aprende a ser solidário. Muito obrigada. Obrigada. Delegado? Delegado, para suas... Sim. Também, mais uma vez, parabenizar aí a Rosaura
pelo incansável trabalho, né? O programa de educação fiscal do município aqui, que ela, há muitos anos, acho que desde a criação, ela está à frente aí, é reconhecido em nível estadual, federal. A Rosário é muito conhecida na Receita, lá em Brasília, então ela tem esse trabalho de longa data, e é um trabalho incansável e muito exitoso, muito nobre, assim, com todas as virtudes possíveis de serem enumeradas aí. Agradecer também a Verônica e a Liliane aí, que para a gente que não acompanha o dia a dia das dificuldades, né, dessas instituições, é importante ter uma palavra de quem vive próximo ali, e ao mesmo tempo é outro trabalho incansável aí que não tem fim, né? Então, como elas disseram aí, todo dia é um novo dia, e assim vai, o tempo vai fluindo, né? E em relação ao fisco, né, mais uma vez, destacar aí que a destinação ela não oferece nenhum risco para quem fizer a sua destinação, com perdão da redundância aí, né? Perante o fisco não existe nenhum risco da pessoa incidir malha por essa questão, evidentemente, né? Por outras, aí já é outra história, né? Então, agradeço aí e boa noite a todos os colegas aí de bancada e o pessoal que está vindo à distância aí. Obrigada. Então, agradeço ao delegado da Receita Federal, Araquém, que a Receita Federal está com o programa de educação fiscal desde que a gente começou aqui em 2002, e eu tive o privilégio de trazer essa ideia para Santa Maria, e desde então tenho conseguido conquistar muitos parceiros. Tenho uma equipe que me ajuda muito e que faz com que as coisas aconteçam. Então, agradeço à Receita Federal por estar conosco sempre, sempre contando com o apoio de cada um de vocês. As meninas aqui também, eu tive o privilégio de já trabalhar com elas na prefeitura, sendo secretárias, né? A Verônica, uma participação mais próxima, assim, mais direta, mas a Liliane também, admiro o trabalho dela já faz algum tempo, que eu a conheço. Agradecer pelo trabalho que vocês estão realizando no lar. Eu no prédio onde eu moro, eu sou vizinha do seu Cabas, né? Que toca a gaita de boca, né? Deveria ter chamado ele aqui para nos brindar com uma apresentação cultural hoje, né? Eu esqueci disso. Mas agradeço o trabalho que vocês têm realizado. Acompanho o trabalho feito no lar também já há alguns anos. Sei da importância. É um trabalho que vocês estão fazendo que é de obrigação, no caso do setor público, e então vocês estão realizando. Parabenizo pelo trabalho de vocês, pela garra, pelo desprendimento que vocês têm realizado lá. E que, como vocês falaram, um dia de cada vez e a gente vence tudo isso. Tenho certeza que a gente vai passar por isso tudo vai passar. E vamos sair bem melhores, né, com um aprendizado maior também. Então, só agradeço, certo? E amanhã, às 19 horas, a gente tem mais uma, né? A gente pretende fazer, então, 17 lives, né? Porque temos 17 instituições nesse ano cadastradas para receber os recursos da destinação do imposto de renda. Então, meu muito obrigada e até amanhã. Certo? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a vocês que nos acompanharam também de casa. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.